Nós vamos agora fazer ao vivo aqui com vocês e também depois no YouTube a correção da primeira fase do 42º exame da OAB da prova de processo do trabalho, tá? A prova de direito do trabalho também vai estar disponível lá no canal do YouTube. Então eu estou aproveitando para gravar aqui um vídeo para o canal do YouTube também para vocês aí no Instagram. Então, repetindo aqui, nós vamos fazer a correção da prova de primeira fase do 42º exame da OAB, tá? De processo do trabalho. A prova escolhida aqui é a prova de tipo 1, branca. Tá? Então, pega aí, prova de tipo 1 branca, mas dá para você aplicar essa correção para todas as provas. Então, vou dar aqui a minha contribuição para vocês. Vamos lá. A primeira questão vai falar para nós o seguinte: em reclamação trabalhista requerendo a responsabilidade civil do empregador em razão de uma alegada doença profissional, o juiz deferiu a realização da perícia. Então, foi realizada a perícia, né? Sendo que ambas as partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos. Então, ambas as partes indicaram aí assistente técnico. No laudo, foi detectado que realmente houve a doença profissional, ou seja, o objeto da perícia ali foi confirmado. Quem sucumbiu nesse objeto da perícia foi a empresa, porque teve a doença ocupacional. Com base nele, o juiz julgou, olha só, procedente o pedido. Então, quem sucumbiu naquela perícia foi a empresa. Sobre os honorários do perito e dos assistentes, considerando o entendimento do TST, então aqui é súmula, tá? Súmula e CLT também, assinale a correta. Então, nesse caso específico, pessoal, olha só, a empresa deverá, alternativa a empresa deverá arcar com os honorários do perito e do assistente técnico do autor. A empresa deverá arcar com os honorários do perito e do assistente técnico. B, olha aqui, a 77. A justiça arcará com os honorários do perito e cada parte será responsável pelos honorários do seu assistente técnico. C, cada parte arcará com metade do valor dos honorários de perito, né, e integralmente com os honorários do seu assistente técnico. Então vai vendo que isso não faz sentido. D, da questão 77. O réu será condenado a pagar os honorários do perito porque sucumbiu no objeto da prova, ok, e arcará com os honorários do assistente técnico por ele indicado, é a alternativa D na 77. E o fundamento, pessoal? Artigo 790-B da CLT e a súmula, olha só a súmula, 341 do Tribunal Superior do Trabalho. Não falou aqui exatamente sobre o assistente técnico do reclamante. Esse quem pagaria era o reclamante, mas a alternativa não falou nada. Então, a alternativa certa aqui é a empresa paga o honorário do perito judicial, porque ela sucumbiu no objeto da perícia, e paga o honorário do assistente que ela indicou por ela. Tá certo? Então, a questão 77 é a alternativa D, e o fundamento eu já expliquei. Eu comecei pela 77, porque eu me equivoquei aqui, então eu vou voltar agora e nós vamos falar da 76. A questão 76, pessoal, foi tratada em sala de aula aqui, num curso presencial que a gente faz de resolução de questões, um intensivo aí de resolução de questões, e nós tratamos essa questão porque não é a primeira vez que a OAB cobra isso daqui, tá? Então vamos lá. Em sede de reclamação trabalhista, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha tela, numa outra tela, para saber se não está passando nada, ok? Em sede de reclamação trabalhista, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Aqui. Nossa. Aqui. Em sede de reclamação trabalhista, você advoga para a parte autora. Então, você advoga para a parte autora. Dos 3 pedidos formulados, você sagrou-se vitorioso em 2. Então, fez 3 pedidos, você é advogado do reclamante, você fez 3 pedidos, mas ganhou 2, perdeu 1. Que são horas extras e equiparação salarial, sucumbindo apenas no pedido de integração da habitação. Então, o que você tem que saber? Você pediu 2, pediu 3, ganhou 2. Atendendo ao desejo do seu cliente, você não quis recorrer. Você não recorreu. Então, seu cliente falou, não quero recorrer. Então, você não recorreu. Tendo o prazo recursal transcorrido integralmente. Você poderia ter feito um recurso ordinário e não fez.
A ré, por sua vez, e no seu prazo, ela recorreu. Lembra? Então, a sentença aí foi procedente em partes. Então, a ré recorreu daquilo que ela perdeu. E agora o processo encontra-se com prazo para você contrarrazoar o recurso apresentado pela ré e também, se você quiser, né, fazer o seu recurso. Então, contrarrazoar o recurso da ré. Ocorre que o seu cliente mudou de opinião, já que o processo vai se alongar por conta do recurso da ré. E agora ele quer recorrer. Diante disso, ele lhe indagou você se caberia alguma medida processual para que a decisão, né, fosse reexaminada a questão relativa à integração da habitação. Então, olha que interessante. Qual que é o caso aqui? Sentença procedente em parte. Uma parte recorreu e a outra não recorreu. Que recurso você pode fazer? É um recurso adesivo, pessoal. Letra A, recurso adesivo. Você vai aderir ao recurso formulado pela outra parte. Tá? Então, resposta da 76 é a alternativa A. E o fundamento, professor? O fundamento é o artigo 997 do CPC, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho nesse caso, e a súmula 283 do TST, súmula 283. Então, alternativa A. Beleza? Então já vimos a 76, vimos a 77 e vamos ver agora a 78. A 78 trata de acordo de homologação de acordo extrajudicial. Olha aqui, ó, homologação de acordo extrajudicial. Então, foi protocolada a petição de homologação de acordo extrajudicial, a 200ª Vara do Trabalho de Florianópolis. As partes envolvidas são Luísa, empregada doméstica, e José Pedro, seu ex-empregador. O valor apresentado para o acordo é de R$ 27.000, pago em 2 parcelas iguais e sucessivas, sendo mantidas as anotações na carteira de trabalho da Luísa. Empregado e empregador são representados pelo mesmo advogado. Tá aqui, ó. Aí que é a questão, já tem que ter soado o alerta aí. Em homologação de acordo extrajudicial, as partes obrigatoriamente têm que ser representadas por advogado e não podem ter o mesmo advogado. Tem que ser advogados distintos. Então, isso daí tá onde, pessoal? Isso tá lá no artigo 855B, parágrafo 1º da CLT. 855B, parágrafo 1º da CLT. Então, olha aqui. Resposta certa. Não é possível a homologação porque as partes não podem ser representadas pelo mesmo advogado. Alternativa A. Tá? E o fundamento eu já falei. Alternativa A. Beleza, pessoal? Gostaram? Então, 78A. Veja que a prova não estava difícil. A prova estava acessível, né? Quem estudou um pouquinho, quem fez revisão, quem estudou por questões, certamente aí conseguiu se dar bem. Essa questão, a 79, foi a que eu achei de fato a mais complicadinha, que envolveu liquidação, você tinha que dominar um pouquinho a questão da liquidação. Então, olha só o 79. Em 2024, o juiz proferiu uma sentença ilíquida em reclamação trabalhista, na qual você advoga para o autor, que foi julgada procedente. O feito havia sido ajuizado no final de 2022, beleza? O juízo elaborou e tornou líquida a conta, tendo aberto um prazo para as partes se manifestarem. Olha só, isso tudo está na CLT, tá desse jeitinho. A parte ré silenciou-se, ou seja, ela não manifestou. E você apresentou a impugnação, lembra? Você advoga para o autor, que não foi acolhida pelo juiz. Ó, presta atenção, vai fazendo todo o roteiro da questão na sua cabeça. Ato contínuo, houve decisão homologatória da sentença de liquidação. O juiz homologou a sentença de liquidação. Ele liquidou, ele homologou a sentença de liquidação. As partes foram intimadas, ponto. A ré garantiu o juízo e apresentou embargos à execução. Tá certo? Para embargar, ela precisa garantir o juízo. Você apresentou impugnação de credor, também, no mesmo prazo dos embargos à execução, você, como advogado do autor, pode apresentar a sua impugnação. E também se defendeu contra, minutou os embargos à execução da ré. Até aí está tudo ok. A questão que vem agora é o seguinte. Diante dessa circunstância, assinale a correta. Você deverá sustentar em contraminuto aos embargos à execução que a ré apenas poderia questionar a sentença de liquidação por meio de embargos à penhora. Não. A medida correta são os embargos à execução. Mas nesse caso ele não pode fazer, por quê? Porque
Porque ele ficou silente lá. Quando o juiz abriu o prazo, para ele se manifestar lá na liquidação e ele ficou silente, ocorreu a preclusão. Então agora nos embargos ele não pode voltar a falar daquela liquidação, aquilo está precluso. Ele pode falar de outra matéria se fosse o caso, tá? Se fosse o caso, não é porque a questão te deu só isso daí. Mas para falar da sentença de liquidação, ele não pode mais porque precluiu. Resposta correta aí é a letra D. Olha só, letra D. Está preclusa a arguição de matérias que impugnam os cálculos homologados em sede de embargos e execução da ré, uma vez que a parte não apresentou a impugnação aos cálculos no momento oportuno, cabendo ao advogado do autor formular essa alegação lá na contraminuta dos embargos. Tá certo? E onde está o fundamento isso? No artigo 879, parágrafo 2º da CLT. 879, parágrafo 2º da CLT. Essa é uma questão que envolveu um pouquinho mais de conhecimento da liquidação e da execução. Mas não é difícil. Quem me acompanha, quem vê minhas aulas e acompanha a minha linha do tempo que eu faço na execução, conseguiria responder isso. Caso você não conheça, vá lá no YouTube que eu tenho alguns vídeos sobre isso. Tá? Muito bem. E a última, essa foi de graça. Essa a OAB deu de presente para o aluno do processo de trabalho. Ah, professor, mas tinha que ir lá no CPC. Tudo bem, mas essa é uma questão que é tão falada, tanto nas aulas de processo civil como nas aulas de processo de trabalho, especialmente segunda fase e tal, que ela é uma questão muito acessível. As irmãs Alessandra, Antônia, Alba e Aline foram dispensadas dos seus empregos em 2024 e cada qual contratou um advogado ou uma advogada de sua confiança para ajuizar a reclamação trabalhista visando postular horas extras. Alessandra tem 58 anos de idade, Antônia tem 65, Alba tem 50 e Aline tem 61. Já deu para entender o que a questão quer, né? Que é a tramitação prioritária. Então vamos lá. Considerando a norma de regência, assinale a opção que indica os processos que terão prioridade na tramitação. São aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. Quem tem 60 anos ou mais? A Aline e a Antônia. Então olha só, letra B de bola. Só o da Antônia e da Aline. E onde está o fundamento disso, pessoal? No artigo 1048, inciso 1 do CPC. 1048, inciso 1 do CPC. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui a nossa análise da prova de processo do trabalho da primeira fase do 42º exame da OAB. Se você gostou, deixa seu joinha aí, faz os comentários. Você que vai me assistir pelo YouTube também, né, siga esse canal para que toda vez que eu subir algum vídeo você receber aí a notificação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais, até as nossas próximas. E detalhe, hein? Te vejo na segunda fase. Nós vamos começar aí um curso presencial para você que é daqui de São José do Rio Preto e região. E para você que não é de São José do Rio Preto, eu tenho um curso intensivo online com muito conteúdo, com as principais peças, com modelos de peças que eu vou resolvendo junto com o aluno, com simulados para que vocês possam fazer, né? Com muito material de apoio, com a possibilidade de você falar direto comigo num grupo de WhatsApp que a gente tem para tirar as dúvidas de todos os alunos, tá certo? E também há a possibilidade, para quem fechar, para quem compra esse curso intensivo, de ter uma peça à sua escolha e 4 questões corrigidas por mim. Então é um pacote muito completo por um preço super acessível. Se você gostou, chama aqui também que a gente pode conversar. Legal? Até a próxima e a gente se fala. Um abraço!